A minha infância, na beira do rio, lá no Rio Aporé, e eu digo que eu sou do Beiradão, e sou do Beiradão mesmo, eu assumo que eu sou do Beiradão, lá com a minha mãe, minha mãe era uma indígena da etnia Tucano-Cunká, onde eu fui parido próximo à aldeia dela e colocado em Forte Príncipe da Beira. Assim foi, eu comecei a minha infância, ainda em Forte Príncipe da Beira, como recém-nascido, e era tão bacana quando criança viver em Forte Príncipe da Beira, porque a gente tomava banho no rio, com 7 anos de idade, aprendia a nadar, eu e outras crianças, a gente pulava no rio, todo mundo tirava o calção, tomava banho pelado lá no rio, que era não podia chegar em casa com o calção molhado, senão a peia comia. Então a gente ficava todo mundo pelado, a gente pulava e tal. Terminava de tomar banho, botava o calção e ia para casa, pensando que não ia levar peia, né? Mas chegava em casa todo cinzento, levava a peia. Uma infância que nós brincávamos de peteca, brincávamos com bola na rua, tudo chão lá, né? Lógico, continua chão. Uma brincadeira de brincar de esconde-esconde, coisas de criança do interior. Foram dias maravilhosos, dias Era um tempo da relação de crianças que se tornavam grandes amigos adultos. E essas pessoas são grandes amigos adultos para mim. Vivenciei ali ao lado da fortaleza do Forte Príncipe da Beira, uma grande fortaleza construída pelos portugueses há em torno de 270 anos atrás. Então veja que Forte Príncipe da Beira daqui a pouco chega aos 300 anos. Construído pelos portugueses para cuidar daquela região ali, entre a Bolívia, né, e o Brasil. E hoje continua lá aquela bela obra, aquela monstruosidade que é a maior obra portuguesa fora da Europa. É ali em Forte Príncipe da Beira. Quem não conhece, é bom conhecer, porque vai vivenciar uma obra maravilhosa na floresta amazônica. Então, foi muito feliz. A minha metrópole naquele tempo era ir para Guajará-Mirim, lá na Pérola do Mamoré. Pegava um barco, que naquele período durava em torno de 2 dias de viagem, aí chegava em Guajará. Quando começava a chegar em Guajará, às vezes na parte noturna, via aquelas luzes, porque lá em Forte Príncipe não tinha energia elétrica. Eu vivia na lamparina. Eu vivi até os meus 15 para 16 anos com lamparina. Só tinha energia na parte noturna, era um período. Fora isso, era lamparina levando, vai no banheiro. O banheiro para nós era 50 metros de casa, era privada, aquela privada de madeira, que quando dava uma caganeira de noite, tu tinha que ir correndo, meu Deus. E se demorasse a chegar, podia até dar um problema no meio do caminho. Mas eu estou falando da realidade. A privada ficava uns 50, ficava distante de casa. Então, era a nossa vida lá em Forte Príncipe da Beira. Mas só tenho a dizer que fui muito feliz lá, né, pô? Então, Guajará-Mirim era a minha grande metrópole. E só saí de conhecer uma metrópole quando eu fui para Manaus, com 16 anos de idade, para o Colégio Militar, onde lá estava o meu padrinho, Coronel Jorge Teixeira, também prefeito de Manaus, ele que criou o Colégio Militar de Manaus, comandou o Colégio Militar de Manaus, depois se tornou prefeito de Manaus e depois veio ser governador do nosso estado. Na verdade, o grande governador do estado de Rondônia, ele que transformou tudo que está aí dentro do nosso estado. Ele que criou
os nossos municípios no estado de Rondônia. Ele que fez com que o povo do sul viesse para cá, para o nosso estado. Ele criou tanta coisa no estado que eu digo para você com toda a firmeza, qual o governador mais amado no estado de Rondônia se chama Jorge Teixeira. Ele é amado e reverenciado não só pelos mais velhos. Pergunte para os mais novos, que todos eles sabem quem é Jorge Teixeira. Ele pode não conhecer a vida do Jorge Teixeira, mas ele sabe. Quando você perguntar quem era Jorge Teixeira, diz assim, o governador do estado de Rondônia. Foi quem fundou esse estado. Então, e eu tenho a minha visão em olhar a ação do Jorge Teixeira e eu me espelhar a ele. Eu me espelho muito ao Jorge Teixeira. Ele dizia que ele queria estar onde estava o povo. E eu tenho isso em mim, eu gosto de estar aonde estão as pessoas. Esse negócio de criar grupo, criar uma elite no entorno de mim, primeiro que eu não tenho elite em torno de mim, eu gosto de ter cidadãos comuns. Entendeu? Agora, onde mais eu gosto de estar é junto ao povo, ouvindo o povo, ajudando o povo e conversando com o povo. É o meu estilo, é o estilo Jorge Teixeira. É estilo Teixeirão. Tenho sonhos? Tenho. Tenho sonhos no meu estado. Sou parlamentar federal. Sou. O futuro, eu não sei como será o futuro. A minha vida em Forte Preço da Beira, onde o Caçador também nasceu lá, Valtinho, todos os meus irmãos, nós tínhamos uma relação maravilhosa de crianças sem maldade, crianças sadias, entendeu? E era um relacionamento com as outras crianças muito, muito bacana. Quando eu tive que sair, com 15, 16 anos, que os nossos pais planejaram nos tirar de lá, saiu eu, o meu irmão Valmir, que hoje mora em Manaus, e o Valtinho. Nós três, moleques, fomos para Manaus morar internos no colégio militar, longe do pai e da mãe. Agora você imagina, o Valtinho devia ter uns 12 anos de idade. Eu, um pouco mais velho, como eu falei. Meu irmão também tinha 12, porque eles são gêmeos. O Valmir e o Valtinho são gêmeos. Como foi viver longe da mãe e do pai? Não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu acho que nós colocamos nos nossos corações e na nossa mente que a gente precisava ultrapassar essa barreira. A gente precisava entender que mesmo nós crianças, moleques, tínhamos que botar colocar o botão quando caía da nossa camisa. Era nós que fazíamos. Que nós tínhamos que olhar para o nosso cabelo e saber a hora de cortar. Que nós tínhamos que olhar para a nossa roupa e tínhamos que lavar. Mesmo quando moleques e crianças. Não tinha mamãe junto, não tinha o papai. Éramos nós. Nós não tínhamos lavadeiras, melhor dizendo. Quem lavava as nossas roupas éramos nós mesmos, internos no colégio militar. Ah, mas por que não contratava uma lavadeira? Nós somos humildes. Nós fomos sempre humildes. Nós não tínhamos dinheiro para mandar lavar roupa. A gente tinha dinheiro, mal e mal, para comprar o sabão e lavar. E assim nós vivenciamos, enquanto estivemos no Colégio Militar de Manaus, colégio do meu padrinho, Jorge Teixeira. Então, mas isso só nos fez crescer, nos tornar cidadãos fortes, cidadãos que respeitem os outros cidadãos. Mesmo que sejamos humildes, nós nos consideramos uns cidadãos
igual a qualquer outro cidadão. Eu vivencio com altas autoridades, até porque parlamentar federal é uma alta autoridade, mas isso me faz ter um olhar cada vez mais respeitoso por cidadão mais humilde. Porque mesmo eu sendo uma alta autoridade do Executivo Federal, eu sou um cidadão igual a qualquer cidadão do Brasil. Eu sou igual a qualquer cidadão lá de Forte Preço da Beira. Eu não mudei. Eu cresci nos cargos, mas não mudei como cidadão de Rondônia. Continuo mesmo. Naquela época, lá em Forte Preço da Beira, me chamavam de Joãozinho, que meu nome é João Crisóstomo. Joãozinho. Eu sou o mesmo Joãozinho, eu sou o mesmo Crisóstomo, o mesmo Coronel Crisóstomo, o mesmo deputado federal Coronel Crisóstomo, igual a qualquer cidadão do meu estado. E isso me deixa orgulhoso, porque da mesma forma, minha mãe sempre foi assim, meu pai sempre foi assim, a minha família sempre foi assim. Nós estamos irmanados com todos de Rondônia. Portanto, isso me deixa orgulhoso da forma que eu sou. Me entristece quando eu vejo pessoas públicas se colocarem diferenciadas em relação ao povo. Não conversarem, não atenderem telefone, se distanciarem. Tem pessoas que dificilmente o cidadão chega junto dele, senão somente aos assessores. Eu não sou do povo. Eu sou povo, verdadeiramente. Me entristece ver pessoas políticas que foram eleitas pelo povo querer estar distante do povo. Me entristece o que eu estou vivenciando hoje no momento político, de campanha, pessoas traindo os outros, passando rasteira, comprar o cidadão para o apoiá-lo na campanha, comprar famílias para votar nele. Isso me entristece. Isso é algo que deveria ser abominado no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Me entristece as traições que nós temos visto aí de políticos traindo descaradamente outros políticos. E às vezes esses que são traídos são pessoas boas, mas tudo pela ganância do cargo, tudo pela ganância de querer ser mandatário de partido, para querer escolher outros que pensam igual a ele, talvez até pior. Isso me entristece aqui no nosso estado de Rondônia. Eu vejo a política como brilhante para os brasileiros e para o mundo todo. Mas ela só se torna brilhante quando você que veste essa roupa de político respeita principalmente o cidadão e as suas famílias, que procura fazer uma política sem falcatruas, sem rolos, sem crimes. Uma política que seja voltada para ajudar o cidadão, de peito aberto, de cara limpa. Essa é a política que eu defendo. Essa é a política que o Jorge Teixeira defendia. E é essa política que eu quero trilhar, que eu já trilhei e que eu quero trilhar. E é isso que eu quero passar para o povo. Eu sou um deputado federal do povo de Rondônia. Eu sou o coronel, soldado do povo. Eu sou soldado do povo de Rondônia. Portanto, seria tão bom se nós mudássemos a nossa política no nosso estado e que se tornasse exemplo para o país. Esse negócio de rouba, mas faz, acabou. Não deveria nunca existir. Isso é cadeia. Outros fazendo falcatruas, com dinheiro que você não sabe de onde é. Eu vivencio hoje na minha campanha dificuldades
para trazer as pessoas para trabalhar comigo. Porque vamos ter poucos recursos. É importante que eu vou falar aqui para Rondônia. Eu fui eleito pelo partido PSL, onde estava o Bolsonaro em 2018. Depois o Bolsonaro saiu do PSL porque não era um partido adequado para o Brasil, para os brasileiros. Eu não podia sair. O PSL se uniu ao DEM, que era o partido do Marco Rogério, e se tornaram um único partido, o União Brasil. O União Brasil era um grande partido, grande que eu digo em termos de tamanho. Se tornou um partido com muitos parlamentares federais. Fui ao presidente Bolsonaro e disse para ele que queria estar ao lado dele nessa eleição, que eu queria ser eleito com ele. Eu falei isso para ele no gabinete dele, porque muitas vezes eu, por ser um bolsonarista de Rondônia, eu me encontro com o Bolsonaro, eu tomo café com ele, a gente conversa. Isso o povo de Rondônia sabe. E naquela oportunidade eu perguntei, presidente, o que devo fazer para estar com o senhor e ser eleito junto com o senhor? Ele disse, venha para o PL. Eu digo, presidente, o senhor está me convidando, eu virei para o PL. Mas o senhor sabe que a hora que eu vir para o PL, eu deixo lá no União Brasil 3.600.000. Com esse recurso, eu poderia fazer uma boa campanha. Recursos legal, dentro da legalidade, que é o fundo partidário. Bolsonaro disse assim, eu sei que você vem para o PL liso, ele até usou essa palavra, liso, sem R$1, porque você vai ter que deixar os 3.600.000 lá na União Brasil. E eu digo assim, presidente, eu virei estar ao seu lado no PL. Não virei com os 3.600.000, mas eu venho com a minha honra e com o respeito que eu tenho pelo senhor e pela lealdade que eu tenho permanentemente ao senhor presidente, porque o senhor veio para transformar esse Brasil pelo lado do bem. E assim eu fiz, larguei 3.600.000 que eu poderia estar usando agora para fazer campanha no União Brasil e vim estar ao lado do presidente Bolsonaro. A isso eu chamo lealdade. Como eu ouço muita gente dizer, você veio liso, agora tu vai ter dificuldade de fazer campanha, não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil. Eu não tenho dinheiro para comprar voto, até porque isso é legal. Mas eu tenho a minha palavra, eu tenho a minha honra, eu tenho a minha história na política e no estado de Rondônia. A minha história na política é não fazer rolo. E o povo viu que eu não fiz rolo com ninguém, com nenhum prefeito, com nenhum vereador. Eu honrei aquilo que eu sempre disse, vim ser político para fazer as coisas certas e para a sua família, para todas as famílias de Rondônia. E assim eu continuarei a trabalhar em nome do povo do meu estado, que tanto merece respeito. Falar disso é falar exatamente de como eu sou. Eu sou o povo. Falar do barrigudinho que saiu do Vale do Guaporé, que viveu no Vale do Guaporé, lá em Forte Preço da Beira, onde é Costa Marques, município de Costa Marques. Estudar no período primário lá, estudei com professoras leigas, professoras que não eram professoras, mas que ensinaram maravilhosamente o beabá. De lá sair para o Colégio Militar de Manaus e ir direto para a Academia Militar das Agulhas Negras, por mérito, por ter sido um dos melhores alunos do Colégio Militar de Manaus.
E isso me permitiu não fazer vestibular. Eu fui por mérito. Ir para as Agulhas Negras, cursar o curso de engenharia e concluir, se tornar oficial do Exército Brasileiro da Arma de Engenharia. Cumprir missão em vários estados do país. E ainda trago no meu legado uma missão da ONU no Haiti, num país mais pobre do mundo, que fui para ajudar numa missão humanitária. Cumpri essa missão dentro do Exército Brasileiro por quase 35 anos. E no final o Exército disse para mim, o Exército que eu digo, as autoridades do Exército, sua missão está cumprida. Sem nunca realizar falcatruas, sem nunca ter falhas dentro do meu Exército, sempre tratando o Exército como uma instituição de maior credibilidade do país, que é, e olhando o cidadão que tem que ser protegido pelas Forças Armadas, eu disse para mim, realmente eu cumpri a minha missão. Hoje, como parlamentar federal, sentar com o presidente, brincar com o presidente, conversar com o presidente do Brasil, a maior autoridade do país, falar com ele como falo com você, conversar com ele como falo com qualquer cidadão brasileiro, com qualquer cidadão de Rondônia. Isso para mim é algo de muito orgulho, não só para mim, mas para o meu estado de Rondônia. Porque quando eu falo com o presidente, eu falo representando o povo. E o povo específico é o povo de Rondônia. Isso, para mim, é algo de total orgulho. Nunca imaginei na minha vida isso acontecer. Mas nós cristãos, e eu sou cristão, eu sou evangélico, nós cristãos dizemos o seguinte, e as palavras dizem, nada nesse mundo se move senão através de Deus. Então, se eu estou hoje parlamentar federal, eu não tenho dúvida, foi Deus que me colocou. Porque naquela oportunidade, em 2018, fui para uma campanha. Eu, naquela época, minha mulher, naquela época, meu segurança, um segurança e um motorista. Meu amigo. Liso. Que algumas vezes eu saí de Porto Velho, de carro, ia para o município e não sabia como voltar. Mas felizmente, aonde eu ia, sempre tinha um amigo, um conhecido naquele momento, lá naquele lugar, que acabava nos ajudando, com combustível para a gente retornar, ou algo mais até para se alimentar. Ah, mas eu sou assalariado, sou, mas na política o teu salário acaba de um dia para o outro. Fazer campanha com salário, não existe essa possibilidade. Você vai passar dificuldade. E assim eu fiz uma campanha, mas na reta final recebi apoio do hoje candidato a senador Jaime Bagatli, foi quem me deu um pouquinho de recurso. Foi um pouco, não se faz hoje nem campanha de presidente de bairro, não se faz, mas naquele tempo foi importante para mim e me ajudou muito. E agradeço muito a ele que me ajudou naquela oportunidade. Então essa vida e a dificuldade do parlamentar, se tornar deputado federal, sentar com o presidente, com os ministros, com todas as autoridades do país, que assim possa, me deixa muito, muito orgulhoso de ser de Rondônia e de representar o meu povo. E a isso tudo é que eu ratifico a minha candidatura ao cargo de deputado federal novamente, porque eu vejo que este parlamentar
tem todo o crédito e todo o respeito de Rondônia para ir até os lares e até os municípios. No momento certo, eu digo, pedir voto a cada cidadão para a minha reeleição. Eu sinto esse aval daquilo que eu fiz, do meu legado, desses 3 anos e pouco como deputado federal. E assim eu vou para essa batalha. Sei que não vai ser fácil. Como dizem, eu já ouvi falar várias pessoas estão dizendo aí no mundo político que tu é um político liso para fazer campanha. A gente tem que sorrir. Eu acho que eles não estão errados, não. Mas a forma como é tratada por muitas pessoas políticas que se dizem donos do poder não é legal. É uma espécie de tentar humilhar o outro colega parlamentar. O fato de você ter pouco dinheiro não significa que você não tenha capacidade de chegar lá. Eu já provei isso em Rondônia. O Coronel Crisóstomo é uma espécie de uma cartilha que você tem que ler para saber como esse camarada se tornou deputado federal. É o maior cargo político do país. Como se tornou parlamentar federal é o ápice da carreira política, seja deputado federal ou senador. Como esse cara se tornou deputado federal, tirou famílias ricas, poderosas do estado de Rondônia. E ele ocupou o cargo. Aí sabe como é que muitos tratam esses ditos poderosos da política do meu estado, do nosso estado? Esse deputado é um liso e quer ser candidato à reeleição. Eu vou deixar um recado. Sou sim candidato à reeleição, mesmo sendo um deputado, eu não diria liso, mas um deputado assalariado. Porque o povo sabe hoje quem deve escolher para o representar no Congresso Nacional. Ele quer uma pessoa que seja honesta, de direita, leal a si, às famílias e ao presidente Bolsonaro. Cristão. Nós somos um povo de Deus. E lealdade é algo que não se acha nas esquinas. Isso está dentro de você. Quem é leal é leal. E vivenciamos um momento na política hoje, na construção do pleito de 2023, onde nós vemos muitas deslealdades aqui no nosso estado. É um péssimo exemplo para a Rondônia. Políticos dessa forma têm que ser extirpados, têm que sair da política. O povo tem que tirar essas pessoas. Não é justo com o cidadão colocar desonestos, desleais na caminhada política para representar a sua família. Eu sofri com o presidente Bolsonaro, sofri com ele, choramos juntos, o povo chorou junto com ele e muitos o abandonaram. Eu permaneci ao lado dele. Criaram fake news contra mim aqui em Rondônia para tentarem me prejudicar e levaram o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro até expressou aquilo. Depois ele se arrependeu e viu que era errado. Hoje, ele me abraça, ele me ampara, me chamou até de Crisóstomo, é o rei de Rondônia. Quem disse isso? O presidente Bolsonaro. O que ele quis dizer com aquilo? Basta olhar nas entrelinhas. Quando ele disse o rei de Rondônia, é politicamente. É alguém que está sempre atendendo o povo, as pessoas, o movimento
das famílias. Por isso que ele disse que eu sou o rei de Rondônia. Portanto, é nefasto o que ocorre na política. Hoje, o povo tem que afastar essas pessoas. Não é justo. E essa coisa de tentar denegrir outro colega, a exemplo de mim, dizer que esse deputado é liso, não consegue comprar ninguém, isso é nefasto. Isso é triste. Porque todo cidadão com pouco dinheiro ou com muito pode e deve participar da política, porque quem escolhe é o povo e Deus.